Aqui está o pastor Bob Moore. As coisas mais significativas que Deus fez em minha vida não aconteceram através da pregação, mas através do meu tempo pessoal com Deus, quando fiquei a sós com Deus e Ele falou ao meu coração. Eu não tentei copiar a vida de ninguém ou me basear no versículo preferido de outra pessoa. Eu simplesmente me encontrei com Deus e me conectei com Ele. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wogemuth, na voz de Renata Santos. Estamos seguindo uma série especial chamada Buscando a Deus, experimentando a alegria do avivamento pessoal. Aqui está a Nancy. Ao nos aproximarmos do final da nossa série Buscando a Deus, estamos falando sobre a importância de uma vida devocional pessoal, o que acredito ser uma das coisas mais importantes para experimentarmos um avivamento contínuo em nossas vidas. Já faz 30 anos que o meu pai está com o Senhor, mas se você me perguntasse, com relação à vida cristã, qual foi o ensinamento mais importante de seu pai? Eu diria que a ênfase que ele dava para encontrar-se com o Senhor em um tempo devocional logo no início do dia. Ele era extremamente dedicado e foi um grande exemplo, nos incentivando a tornar o tempo devocional uma prática diária em nossas vidas. Ao longo dos anos exercitei essa prática em minha vida, mas houve algumas vezes em que me encontrei absorvida pelos negócios, pelas demandas da minha agenda e comecei a me descuidar e não separar um tempo para Deus. O Senhor usou várias pessoas em minha vida para reforçar essa mensagem que aprendi do meu pai enquanto eu crescia. Nos próximos estudos, quero que vocês ouçam 2 dos homens que realmente me impactaram com relação à vida devocional. Hoje, quero compartilhar uma parte da mensagem do pastor Bob Moore e, na sequência, ouviremos uma conversa que eu tive com o Dr. Henry Blackaby. Bob e sua esposa Joyce são meus amigos há muitos anos. Por muito tempo, Bob foi o pastor da Igreja Batista Broadway, em Olive Branch, no Mississippi. Ao longo dos anos, Deus tem usado este servo do Senhor, que é humilde, alegre e fiel, para tocar a minha vida de várias maneiras, mas nenhuma delas foi mais importante do que o assunto vida devocional pessoal. Então vamos ouvir o pastor Bob Moore compartilhar sobre prioridade e a prática da vida devocional pessoal. Eu tive o prazer de caminhar com Deus desde a minha primeira infância. Fui abençoado por ter crescido num lar cristão, por ter recebido 14 anos de educação cristã e por ter me sentado com alguns dos melhores professores da Bíblia da nossa geração. Mas eu creio que é absolutamente impossível cultivar um relacionamento íntimo com Deus ou me tornar a pessoa que Deus quer sem gastar tempo com Ele diariamente. Todo cristão precisa entender que não possui nenhum poder especial que o permita conseguir manter a sua vida espiritual. A cada dia, cada cristão precisa receber uma graça renovada que vem do alto, através da comunhão com o Senhor Jesus. Isso não pode ser obtido pela oração apressada ou por uma leitura superficial de alguns versículos da Palavra de Deus. Você precisa de um tempo silencioso e intencional para entrar na presença de Deus, para reconhecer a sua fraqueza, para conhecer as suas necessidades e esperar em Deus, pelo seu Santo Espírito, para que você seja renovado. Desta forma, você terá certeza de que será guardado pelo poder de Cristo, durante todo o dia e em todas as tentações. Muitas pessoas nem sabem o que é a vida devocional pessoal. Então, o que é isso? Antes de tudo, ela é um tempo diário que separo para desenvolver um relacionamento profundo, crescente e renovado com Deus. Em segundo lugar, Deus tem me ensinado que ela é também um tempo de celebrar quem Deus é e quem eu sou
em Cristo. O tempo devocional pessoal é um tempo em que você está a sós com Deus, em que você celebra quem Deus é, o adora e também celebra a sua identidade em Cristo. Há uma terceira coisa que Deus tem me ensinado sobre este assunto. O tempo devocional é um tempo que me conecto e me comunico com Deus. Ao permanecer nesse tempo com Ele, você se conecta e tem comunhão com Deus em sua vida devocional pessoal. As coisas mais significativas que Deus fez em minha vida não aconteceram através da pregação, mas através do meu tempo pessoal com Deus, quando fiquei a sós com Deus e Ele falou ao meu coração. Eu não tentei copiar a vida de ninguém, ou me basear no versículo preferido de outra pessoa. Eu simplesmente me encontrei com Deus e me conectei com Ele. Aqui está outra coisa que Deus tem me ensinado sobre a vida devocional pessoal. Ela é um tempo de ouvir o conselho de Deus. Deus, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Qual é a sua agenda para a minha vida hoje? Saiba que se você não faz isso, somente estará cumprindo a sua programação diária. Outra coisa que Deus tem me ensinado sobre esse tempo é que ele é um tempo de compromisso. É um tempo de dedicação, quando eu me dedico a Deus, me achego ao altar e digo: Deus, eu sou teu hoje, te entrego o que sou hoje, tudo o que sou e tudo que tenho, de uma maneira renovada. É um tempo de dedicação. Além disso, a vida devocional é também um tempo em que escrevo ou descrevo a minha relação com Deus e o que Ele está fazendo em minha vida. Não sei se você tem um diário ou não. Por um longo período, não usei esse tipo de coisa. Tenho muitos livros em minha biblioteca, mas os mais importantes são os diários que tenho de 24 a 25 anos, nos quais todos os dias eu escrevi o que Deus me disse e vice-versa. Eu costumo reler essas anotações e elas me encorajam, me renovam e me proporcionam confiança em Deus. Sei que o que Deus fez no passado, Ele pode fazer no presente. Você precisa fazer isso. Isso faz parte da vida devocional pessoal e é algo que fará você crescer. Mais uma coisa que Deus está me ensinando. A vida devocional pessoal é um tempo em que eu me visto com a armadura de Deus. Em Efésios 6, você se lembra de como Paulo falou sobre como vestir toda a armadura de Deus? Nós precisamos usar todas as peças da armadura todos os dias, e antes de sair para enfrentar o mundo, temos que estar adequadamente vestidos. Efésios 6, do 10 ao 18, nos diz como nos vestir. Alguns de nós precisamos nos despir de algumas coisas antes de vestirmos outras. Isso está no 3º capítulo de Colossenses. Ainda outro ensinamento de Deus para mim. O tempo devocional pessoal é um tempo de oração e intercessão. Não é apenas um momento de leitura da palavra de Deus. Não é somente um tempo para registrar o que Deus está nos ensinando, mas é um tempo de oração e intercessão. Quero que vocês abram suas Bíblias no capítulo 10 de Lucas, começando com o versículo 38. Lucas 10, do 38 ao 42. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Há várias coisas que quero enfatizar, e a primeira é esta: que você entenda qual a importância de ter uma vida devocional pessoal. Veja o versículo 42. Jesus está falando: Todavia, apenas uma é necessária. Jesus não está dizendo: servir é necessário, pregar é necessário, cantar é necessário, doar é necessário. Ele disse: apenas uma é necessária. O que Maria estava fazendo? Maria estava sentada aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra. Então, quando você lê estes versículos que seguem ao capítulo 10 de Lucas,
e lê os primeiros 13 versículos do capítulo 11, eles apresentam uma das maiores seções na Bíblia sobre a oração. Assim, a importância da vida devocional pessoal é que ela é fundamental para todo o resto. Entenda que, como você é em particular com Deus, assim você será em público, nada mais que isso. É muito importante que você desenvolva esta vida devocional pessoal. Isso é fundamental para todo o resto da sua vida como uma pessoa cristã. Jesus disse: todavia, apenas uma é necessária. É importante que você nunca se esqueça disso. Deixe que o Espírito de Deus coloque isso em seu coração hoje. Esse é o aspecto mais essencial e fundamental da sua vida cristã, o tempo que você passa a sós com Deus. Há uma segunda coisa sobre a vida devocional pessoal. Não somente a sua importância, mas veja o versículo 42 novamente, e veja a palavra escolheu. Ele diz: Maria escolheu a boa parte. Muito embora a vida devocional pessoal seja tão essencialmente importante, ela é uma escolha que fazemos. Perceba, muitos cristãos fazem a escolha de não ter esse tempo. Ao tomar essa decisão, você negligencia aquilo que Jesus disse ser a coisa mais importante da sua vida. Você acha que pode avançar em seu relacionamento com Deus se negligenciar a coisa mais importante da sua vida? Não, não pode. Então, isso não apenas é importante, mas é uma escolha. E deixe-me dizer, é uma escolha que você tem que fazer constantemente, até que isso se torne um hábito em sua vida. Um hábito que vai te fazer ansiar por momentos a sós com Deus. É isso que conduz a nossa vida, que nos ajuda a passar por provações, tentações, crises, desafios e tudo mais. Há ainda mais uma coisa sobre isso. Não é apenas a coisa mais importante. Não é somente uma escolha que você deve fazer em sua vida, mas observe os elementos da vida devocional pessoal. 3 pontos são mencionados nessa passagem. O primeiro você notará no versículo 39, quando a Bíblia fala sobre estes elementos. Veja o que ela diz. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Esta é uma imagem de adoração. Imagine, ela está sentada aos pés de Jesus, de forma humilde. Está adorando e amando o Senhor Jesus Cristo. Ela está mostrando sua devoção. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é o seguinte: ela se sentou aos pés dele e ouviu a sua palavra. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, personalizar a palavra de Deus, fazer a palavra de Deus fazer parte da vida é um elemento fundamental na vida devocional pessoal. Então, ela o adorou e recebeu a palavra de Deus em sua vida. Isso é muito importante para personalizar o que Deus diz. Não apenas falar sobre o que Ele diz, mas também personalizar o que Ele diz. Deixe-me dizer como personalizar a palavra. Na década de 60, eu perdi a minha voz e não conseguia pregar, não conseguia falar. Visitei 3 médicos diferentes e todos eles me disseram: existe a probabilidade de que você tenha câncer na garganta e precise fazer uma cirurgia. E não podemos prometer que após a cirurgia você consiga falar novamente. Isso aconteceu nos anos 60. Posso dizer que isso me deixou apavorado. O inimigo encheu minha vida de medo. Ele me encheu de medo de nunca mais poder falar novamente. Medo de não conseguir sustentar a minha esposa e meus filhos e de não poder pregar novamente. Então um dia Deus me mostrou 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Fiz a minha cirurgia da garganta e você pode ver que sou capaz de falar. Aprendi algumas coisas maravilhosas através daquela experiência, de ter feito uma cirurgia, mas a principal, de como personalizar a palavra de Deus. É impossível dizer quantas vezes eu vivi o versículo de 2 Timóteo 1,7. Toda vez que o inimigo vem com medo, toda vez que sinto dor na minha garganta, ao invés de ficar em pânico, posso dizer: Deus, o Senhor não me deu um espírito de medo, mas o Senhor me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Posso dizer que coloquei em prática esses versículos em minha vida. Eu o coloco em prática todos os dias. Você deve se apoderar dele e experimentá-lo.
ele será como uma armadura para você. Eu garanto, isso é personalizar a palavra de Deus. Entenda, não basta somente memorizá-lo, é preciso personalizá-lo. Eu aposto a minha vida no que Deus diz. Deus, eu preciso disso. Eu estou com medo. O que Davi disse? Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmo 56, 3. Portanto, parte da minha vida devocional pessoal não é somente o quanto eu leio a Bíblia, mas é personalizar a palavra de Deus. Maria sentou-se aos pés de Jesus. Ela o adorou. Ela personalizou a sua palavra. Ela abriu seu coração para a sua palavra e a acolheu. O terceiro elemento é a oração. Ele está em Lucas 11, do 1 ao 3. E essa é uma ótima porção sobre oração. A vida devocional pessoal tem que incluir oração. Agora, olhe para um outro aspecto nessa passagem. Não olhe somente para a sua importância ou apenas para ela ser uma escolha e nem para seus elementos, mas preste atenção no ponto central. Encontramos o ponto central da vida devocional pessoal no versículo 39 também. Maria sentou-se aos seus pés e ouviu sua palavra. Você pode perguntar, bom, meu irmão, na realidade, qual é o ponto central da vida devocional pessoal? É ouvir o que Deus tem a dizer para você. Esse é o ponto central da vida devocional pessoal. Ouvir o que Deus tem a dizer para você. Maria ouviu o que Deus disse a ela. Não o que Deus disse para Marta ou para Lázaro, mas o que Deus disse a ela. E esse é o ponto central da vida devocional pessoal. Senhor, fale comigo. Mas veja o versículo 42. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E perceba esta última frase. E ela não lhe será tirada. O que você recebe em sua vida devocional pessoal nunca pode ser tirado de você. O que Deus faz por você, pessoalmente no seu tempo particular com Ele, nunca pode ser roubado de sua vida. Muitas outras coisas podem ser tiradas de sua vida, mas o tempo que você gasta com Deus quando você personaliza a palavra de Deus, você jamais esquece o valor disso. E essa é uma grande promessa. Essa riqueza nunca será tirada de você. Nunca. O que só enfatiza novamente a importância da vida devocional pessoal. Agora deixe-me enfatizar somente mais 2 ou 3 pontos importantes da vida devocional pessoal. Ela é essencial para o seu crescimento espiritual. Você não pode ser um cristão em crescimento se a única coisa que fizer for vir e me ouvir pregar. É impossível. Não importa quem seja o pregador a quem você esteja ouvindo. Preciso dizer que a sua vida devocional é o que fará você crescer espiritualmente. É assim que você desenvolverá alguns músculos em sua vida espiritual para que possa crescer e se fortalecer como cristão. Ouça o que Deus está dizendo, em 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em 1 Pedro 2,2 ele diz: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Quando Paulo estava falando para aqueles anciãos em Atenas, ele disse: agora eu os entrego a Deus e a palavra de sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. Quero que você me entenda claramente. Você não pode ser um cristão em crescimento se negligenciar sua vida devocional pessoal. É desta forma que você irá crescer. Nossas igrejas estão cheias de cristãos recém-nascidos que nunca cresceram porque não têm nenhum tempo pessoal com Deus. Eles simplesmente não fazem isso. Ouça o que Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. João 15, 3. Ouçam o que ele falou em Efésios capítulo 5. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E então ele acrescentou: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Efésios 5, 25 a 26. Então, o que acontece é o seguinte: quando nos lavamos com a palavra de Deus,
ela se torna uma fonte purificadora em nossas vidas. E quanto mais a colocamos em nossas mentes, nossos corações e nossas vidas, mais o processo de limpeza ocorre. Se você negligenciar a palavra de Deus, seus pensamentos não ficarão limpos e não demorará muito para que o que está nos seus pensamentos se torne realidade na sua vida. A vida devocional pessoal é essencial para a purificação espiritual. Na década de 60, fui à primeira igreja evangélica no Tennessee para ouvir a pregação de Stephen Olford. Naquela manhã ele pregou sobre o que chama de a hora silenciosa. Após sua pregação, apesar de aquela igreja normalmente não fazer apelo, ele fez naquele dia. Eu era um típico batista. Eu entrei e me sentei no fundo da igreja. Quando o apelo foi feito, Deus tocou profundamente em meu coração, porque eu não tinha uma vida devocional pessoal. Eu era um pregador, uma pessoa que ganhava almas para Cristo, um dizimista, um marido e pai cristão, e vivia uma vida pura. Porém, eu não tinha uma vida devocional pessoal. Quando ele fez o apelo, eu fui para a frente. O Dr. Olford me levou para o lado por cerca de 30 minutos. Depois ele me conduziu para uma pequena sala e me mostrou como era a sua vida devocional pessoal. Desde os meus 19 anos, quando me converti, ninguém havia feito isso comigo. Eu tinha cursado a faculdade e o seminário, possuía vários diplomas, mas não tinha uma vida devocional pessoal. Posso afirmar que além do dia que fui salvo e do dia que Deus me guiou até a minha esposa, acredito que aquele dia foi um dos dias mais significativos da minha vida, quando eu assumi um compromisso dizendo: Deus, vou ter um encontro com o Senhor todas as manhãs. Acho que nunca vou me esquecer do dia em que, pela primeira vez, ouvi o pastor Bob Moore pregar a mensagem que você acabou de ouvir. Isso aconteceu há muitos anos, no mês de agosto, quando todos os funcionários do nosso ministério se reuniram para a Semana de Avivamento anual. Naquela época, eu estava envolvida por 18 meses em uma grande produção. Minha agenda estava uma loucura. Eu estava viajando, tinha muitos projetos acontecendo e comecei a me desviar da minha vida devocional pessoal e da minha caminhada com o Senhor. Ao ouvir o pastor Bob Moore pregar essa mensagem, naquele dia, meu coração foi tocado. A mensagem me serviu como uma luva. Deus veio ao meu encontro e me chamou ao arrependimento e para retornar ao meu primeiro amor por Jesus Cristo. Eu sabia que precisava fazer grandes mudanças na minha agenda, que eu precisava começar a separar um tempo no início do dia para me encontrar com o Senhor. Não importava o que mais eu tivesse que fazer naquele dia. Agradeço muito a Deus por sua misericórdia e graça. Agradeço a Deus por usar o pastor Bob Moore e sua mensagem para me ajudar a trazer um novo avivamento e restauração ao meu próprio coração. Não sei como você está em relação à sua vida devocional pessoal, mas eu quero lançar um desafio que eu tenho feito a diversas mulheres durante anos, que é um desafio de 30 dias. Para que todos os dias, pelos próximos 30 dias, você separe algum tempo a sós com o Senhor, em sua palavra e em oração. Eu não estou dizendo quanto tempo deve ser, não estou dizendo que tem que ser de manhã ou à noite. Eu gostaria que você pensasse em começar o seu dia dessa maneira. Dessa forma, assuma agora o compromisso de que todos os dias, pelos próximos 30 dias, você gastará algum tempo a sós com o Senhor, lendo a sua palavra e em oração. Creio que se você fizer isso, daqui a um mês, você vai querer continuar com esse hábito, pois compreenderá o quanto é importante para um avivamento e para o relacionamento pessoal, constante de amor com Jesus Cristo. Assuma esse compromisso
E aguardamos você para o próximo episódio da série Buscando a Deus com o Aviva Nossos Corações. Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wogemuth faz parte do Ministério Life Action.